Você sabe quem pode ser um microempreendedor individual? Nesse vídeo, vamos abordar as pessoas que podem optar por esse tipo de empresa e os limites da sua constituição e tributação. Assista esse vídeo até o final e fique por dentro. Olá pessoal, o meu nome é Thales Salvador, eu sou advogado. Nesse vídeo vamos falar sobre o microempreendedor individual. Se você tem dúvidas em relação a esse tipo de regime, em relação à sua constituição e os limites da sua tributação, você está no vídeo certo. Fique comigo até o final, que nós vamos abordar todos os tópicos relacionados a esse tipo de empresa. O microempreendedor individual ele é um regime diferenciado de empresa e as principais diferenças estão relacionadas à sua forma de constituição e o seu regime tributário que pode ser adotado. No microempreendedor individual, somente poderá fazer essa opção aqueles que são empresários individuais, ou seja, o microempreendedor não admite qualquer tipo de sociedade e nem mesmo também é admitido a empresa individual de responsabilidade limitada, ou seja, a EIRELI. Então, o microempreendedor individual sempre será um empresário individual. No seu regime tributário, existem inúmeros benefícios, onde o microempreendedor individual irá pagar apenas um valor fixo, independentemente do seu faturamento. Esse valor fixo ele se resulta da junção de alguns fatores. O primeiro deles é a alíquota de INSS, que seria de 5% sobre o salário mínimo nacional vigente. Todo microempreendedor tem que pagar esse 5%. Já os microempreendedores que são de atividades comerciais ou industriais irá pagar o valor de R$1 a título de ICMS. E os microempreendedores que prestam atividades de serviço, que são prestadores de serviço, irá pagar o valor de R$5 a título de ISS, o Imposto sobre Serviço. Esses são os valores que são pagos referente a tributos, valores mensais pagos de tributos do microempreendedor individual. Para poder optar por esse tipo de regime de tributação e constituição de empresa, deverá cumprir 4 requisitos. O empresário que quer optar por esse tipo de regime deve cumprir esses 4 requisitos. O primeiro deles é que ele deverá ter apenas um CNPJ, ele não pode ter outra empresa no nome dele. Se ele tiver outra empresa, ele não pode abrir esse microempreendedor individual. O outro limite está em relação ao número de funcionários. Esse empresário individual, nesse microempreendedor, ele pode ter apenas um funcionário registrado. E esse funcionário pode ganhar, pode ter o salário no máximo, o salário mínimo nacional vigente ou o mínimo estabelecido na categoria pelo sindicato. Também há limites em relação, que seria o terceiro requisito, em relação ao seu faturamento. O microempreendedor individual ele pode ter faturamento de no máximo R$81 mil no ano. O outro requisito seria em relação ao tipo de atividade que é feita nesse microempreendedor individual. A atividade descrita nesse microempreendedor individual, a atividade que ele faz, o ramo de atividade que ele se enquadra, deve estar descrito no rol das atividades permitidas, que estão descritas na Lei 123 de 2006, num anexo específico em relação ao microempreendedor individual. Então lá consta o rol de atividades permitidas para poder enquadrar no microempreendedor individual. Então, o microempreendedor individual ele tem que cumprir esses 4 requisitos. Primeiro, ter apenas uma empresa, faturamento de no máximo R$81 mil no ano, possuir apenas um funcionário que ganha no máximo o piso salarial e a sua atividade deve estar descrita no rol de atividades permitidas pelo microempreendedor individual, que está descritas na Lei 123 de 2006 em um anexo específico para essas atividades. A opção por esse regime de tributação, ela pode ser feita na data da abertura, assim que você vai fazer a abertura da empresa, você já opta por esse tipo de regime de tributação e aí a forma de constituição vai ser constituída conforme a lei determina, sendo um microempreendedor individual, e ela pode ser feita a opção de empresários individuais para microempreendedor individual sempre no mês de janeiro, e a sua exclusão também deverá ser feita, exclusão voluntária, sempre no mês de janeiro. Porém, há alguns casos em que haverá exclusão automática do microempreendedor individual. São 3 casos. No caso do microempreendedor, incluir um sócio, ou seja, não pode ter sócio como microempreendedor individual. Se ele incluir um sócio, transformar esse microempreendedor em uma sociedade, automaticamente ele está excluído desse tipo de regime de tributação.
No caso dele registrar um segundo funcionário, né, então automaticamente também estará desenquadrado. E no caso também de ele incluir uma atividade, né, no seu quadro de atividades que ele faz, que essa atividade não está permitida, né, não está prevista no rol das atividades permitidas, né, de acordo com a Lei 123 de 2006. Nesses casos, imediatamente e automaticamente automaticamente não, ele deve pedir exclusão sim, né? Ele deve fazer essa alteração e já pedir essa exclusão, porque essa exclusão ela deve ocorrer de forma imediata, né? Na data que ele fizer essas alterações, imediatamente deve ser excluído do microempreendedor individual. Existe também aquela forma de exclusão na qual o microempreendedor extrapola aquele limite de faturamento, né, de R$81 mil anual. Ele extrapola, dessa forma haverá duas situações. Se ele extrapolar esse limite em até 20%, né, do máximo permitido, ele estará obrigado a não ser mais microempreendedor individual a partir do ano seguinte, né? Ou seja, a partir de janeiro do ano seguinte, ele não poderá mais enquadrar como microempreendedor individual. Caso esse limite extrapole os 20%, ele já fica obrigado a não ser mais microempreendedor individual retroativamente, desde a data de 1º de janeiro do ano em que houve a extrapolação, né? No ano em que extrapolou esse limite, ele já retroage a sua data de desenquadramento desde 1º de janeiro, como uma forma de punição, porque ele extrapolou acima de 20%, ou seja, ele poderia prever esse tipo de situação, que haveria um aumento no seu faturamento, e já fazer o desenquadramento no início do ano. Como ele não fez questão de prever isso daí e extrapolou esse limite em mais de 20%, ele obrigatoriamente desenquadra, só que de forma retroativa, desde o 1º dia do ano em que houve essa situação de extrapolar esse limite de faturamento. Se você gostou dessa informação e deseja receber mais informações como essa, referente a direito tributário, direito empresarial, né, direito trabalhista também, inscreva-se no nosso canal e mantenha-se informado. Eu peço também para que me sigam nas redes sociais, os links estão na descrição desse vídeo.